Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma sessão da Oásis, dos nossos destinos, das viagens dos nossos destinos. Tenho o prazer hoje de vos apresentar o circuito de Marrocos. É, é um destino que eu pessoalmente muito aprecio e que estou desejoso de voltar a fazê-lo. De maneira que, sem mais demoras, eu vou dar início à nossa apresentação. Gostaria de vos dizer que iremos ter o nosso voo entre Lisboa e Casablanca e vamos fazer a ligação de sensivelmente 1 hora temos o voo a partir de Lisboa e entre Porto e Lisboa de 1 hora sensivelmente. Depois temos cerca de 3 horas entre Lisboa e Casablanca, entre Lisboa e Casablanca, cerca de 3 horas. Eu, entretanto, aproveito e vou partilhar a minha tela e apresento-vos desde já o nosso site, onde podem visualizar as viagens a Marrocos de que estamos a falar. Deem-me só um minuto e eu partilho a minha tela. Quando nós entramos no nosso site, é esta a imagem que têm de início. Indo aqui a viagens, programas, vamos à África e dentro da África temos Marrocos, clicamos em Marrocos e aparecem as 4 viagens que nós temos disponíveis para este destino em 2021. 2 partidas em setembro e 2 partidas em outubro. As 2 partidas de setembro, ambas com o mesmo preço, 1.380, e as 2 partidas de outubro, ambas também com o mesmo preço, 1.332. Aqui no site vão ver que menciona desconto de reservas até 31 de março, 31 de maio, desculpem, 60 euros por pessoa, para quem esteja a assistir a esta apresentação e porque 31 de maio é já quase depois da manhã, já estamos hoje a 25 de maio, portanto será prolongado e não terminará o tempo do desconto de reserva antecipada, não acabará a 31 de maio, mas sim a 11 de junho. Portanto, aqui dentro de cada um dos circuitos, depois para obterem mais informação, é só clicar aqui em mais info e temos os detalhes de cada um dos circuitos, ou seja, as datas concretas, como se pode ver aqui, 8 dias, 7 noites em hotéis de 4 e 5 estrelas, tal como o Rui irá detalhar mais à frente. As partidas são de Lisboa e são em pensão completa. E temos aqui os destaques, onde diz destacamos, são os destaques que nós fazemos das visitas em cada um dos locais. Começamos logo por mencionar que todos os circuitos Oásis em 2021 têm o máximo de 25 passageiros, isto em autocarros de 50 lugares, para que cada passageiro tenha o lugar vazio ao lado do seu, se assim o entender. Temos depois o itinerário, todo o itinerário em detalhe, com hotéis, refeições, visitas, etc. Temos a parte dos preços, onde tem então o valor base, o valor das taxas e o valor total, e também o valor por mês para quem queira efetuar o pagamento em mensalidades. Que, como sabem, todos os nossos programas de seleções têm a possibilidade de pagamento em mensalidades sem quaisquer juros ou encargos. E tem os serviços incluídos, todos os detalhes dos serviços incluídos e serviços não incluídos, que na prática os serviços não incluídos é apenas, no caso concreto deste circuito, é apenas o passeio em 4x4 no deserto, que como nem toda a gente pretende fazer, é apresentado em opcional. De resto, todas as outras visitas estão incluídas e, portanto, o não incluído é só as bebidas às refeições e esse passeio. Aqui na informação útil tem a informação útil do destino, que o Rui também irá detalhar mais à frente. O mapa com o itinerário, portanto a entrada é por Casablanca e a saída por Marrakech, para não obrigar a fazer 2 vezes o mesmo percurso e para não perdermos muito tempo. E, portanto, todas as visitas são circulares, conforme se pode ver, e assim aproveita-se melhor o tempo.
e a galeria, onde tem algumas imagens, muito poucas em relação àquelas que o Rui irá agora apresentar já de seguida. E pronto, para eu de partilhar a minha tela e passo a palavra ao Rui, que então irá partilhar a tela dele. Eu estava a explicar há pouco que no primeiro dia tínhamos uma saída do Porto pelas 10 da manhã, com ligação à saída de Lisboa pelas 14h20 e, consequentemente, a chegada à Casa Blanca pelas 16h10. Vamos de TAP, tempo de voo entre Porto e Lisboa 55 minutos, sensivelmente, e até Lisboa-Casa Blanca 2 horas e 50. Aqui vou-vos apresentar a sequência do nosso circuito, como estava a comentar há pouco. Portanto, temos Casa Blanca, depois indo para norte, Rabat, Meknès e o mais a norte, Fez. Depois vamos começar a descer para Midlet, Erfoud, Tingir, onde temos as famosas gargantas de Todra. Depois descemos um pouco mais até sul, até o Ouarzazate, e entramos para o oeste novamente, até Marrakech, onde acaba o nosso circuito. Vou fazer uma pequena introdução ao país. Portanto, Marrocos está localizado na região do Magreb, no norte da África, e geograficamente Marrocos é caracterizado por um interior montanhoso acidentado, grandes extensões de desertos e um longo litoral pelo Oceano Atlântico e Mar Mediterrâneo. Portanto, Marrocos tem uma população de mais de 34,8 milhões de pessoas e uma área de 446 km². A sua capital é Rabat e a sua maior cidade é Casablanca. Marrocos é uma monarquia constitucional com um parlamento eleito. O rei de Marrocos tem vastos poderes executivos e legislativos, especialmente sobre os militares, a política externa e os assuntos religiosos. O poder executivo é exercido pelo governo, enquanto o poder legislativo é investido tanto no governo pelas duas câmaras do Parlamento como a Assembleia dos Representantes e a Assembleia dos Conselheiros. O rei pode emitir decretos chamados dahirs, que têm força de lei. Ele também pode dissolver o Parlamento, depois consultar o Primeiro-Ministro e o Presidente do Tribunal Constitucional. A cultura marroquina é uma mistura de árabes, berberes nativos, africanos subsaarianos e influências europeias. Aqui informações gerais sobre o país, portanto o idioma oficial, o árabe e o berber, a moeda, o dirham marroquino. Vacinas, não existe obrigatoriedade de vacina para entrar em Marrocos. Aqui posso-vos dar uma atualização. De momento, sabemos que não é permitida a entrada a turistas portugueses, devido à situação que sabemos, mas até setembro esperamos que essa realidade mude. Os documentos necessários são o passaporte, não há diferença horária e temos a corrente elétrica a 220 volts para Marrocos. Curiosidades sobre o país. Sabiam que nevava ou que neva em Marrocos? No país que abriga o maior deserto do mundo, o Saara, em algumas épocas do ano podemos observar neve nas montanhas, como na montanha Jebel Toukal, o pico mais alto da Cordilheira dos Atlas. Sabiam que a segunda universidade mais antiga em funcionamento do mundo fica em Marrocos? A Universidade de Al-Qarain, que foi fundada no ano 859 na cidade de Fez. Curiosidade, segundo as pesquisas que eu fiz, a mais antiga fica em Tunis, na Tunísia, e é a Universidade El Zitouna. A bandeira de Marrocos é vermelha com pentagrama verde no centro. O verde e o vermelho são cores de tradição nas bandeiras dos países árabes. O vermelho simboliza a descendência da família real do profeta Maomé e o verde representa o islamismo, a religião dominante no país. O pentagrama ou estrela de 5 pontas representa os 5 pilares do Islão. É chamado o selo de Salomão. O selo de Salomão é muito semelhante à estrela de David. A diferença é que entre as duas está a sobreposição dos triângulos. Enquanto a estrela de David sobrepõe-se, no selo de Salomão as formas entrelaçam-se. Outra curiosidade é o luto de branco. Vestir-se de branco é sinal de luto. O preto é como luto é uma tradição ocidental recente, desde o século XIX, e as viúvas chegam a usar o branco durante 40 dias. Uma outra curiosidade será entrar numa casa marroquina, não nos devemos esquecer de tirar os sapatos à entrada. É um gesto que simboliza a educação e demonstrará que temos respeito por quem está a receber. Por último, a maior mesquita coberta do mundo é a mesquita Hassan II, conhecida como um dos mais importantes tesouros de Casablanca, e tem espaço para receber mais de 80 mil fiéis. É uma obra arquitetónica que impressiona pela sua beleza e imponência. Vamos ficar no primeiro dia no Hotel Odyssée e, por curiosidade, um hotel moderno, como podem ver, está apenas a 20 minutos a pé da mesquita Hassan II, como referência. No segundo dia,
temos um dia que vamos fazer Rabat, Meknès e vamos terminar em Fez. Como podem ver, faremos a visita da Mesquita Hassan logo em Rabat, em Casablanca, peço desculpa. Depois chegaremos para Rabat a 86 km, onde teremos também as respectivas visitas. E posteriormente continuaremos para Meknès, a 152 km, para visitas e almoço. A esta altura estaremos apenas a 65 km de Fez, onde iremos terminar o dia. Aqui podemos observar a Mesquita Hassan II, que vamos visitar. Aqui uma das fachadas da mesquita. Aqui uma das belíssimas portas que a mesquita tem também. E por fim o interior da mesquita, que é realmente deslumbrante. Em seguida da visita, iremos partir para Rabat, como já tinha mencionado. Já em Rabat, aqui podemos observar a Porta dos Embaixadores, que dá acesso ao Palácio Real. Aqui uma foto da entrada do Palácio Real de Rabat. Depois iremos também visitar, e aqui nesta fotografia podemos observar o Mausoléu Mohamed V, e precisamente no lado oposto teremos o privilégio de ir ver a Torre Hassan. Após as visitas de Rabat, iremos para Meknès. Em Meknès, vamos ver a porta Bab el Mansur, que é a mais importante e monumental das 20 portas da cidade de Meknès. Também vamos ter a oportunidade de fazer uma pequena incursão no típico bairro judeu de Meknès, e após o almoço continuaremos para Fez, onde iremos pernoitar. Aqui em Fez ficamos no Hotel Paulo Mirage, e fica sensivelmente a 45 minutos da Medina de Fez, para terem uma referência. No terceiro dia, eu peço desculpa, continuamos no terceiro dia, temos também o privilégio de visitar a famosa Medina Medieval de Fez. Aqui nesta fotografia podemos observar a Medresa Bu Anamia, que em tempos foi uma das mais importantes instituições religiosas de Fez e atualmente é provavelmente a escola corânica mais conhecida entre os turistas. Foi construída na segunda metade do século XIV e após recentes obras de restauro mantém uma extraordinária beleza. Neste slide observamos a fonte Nejarin, uma fonte pública tradicional situada na Praça Al-Najarin. Ao fundo podemos também observar uma caravanserai, ou pousada tradicional, chamada Funduk Al-Jarin, ou seja, pousada dos carpinteiros. Mausoléu Moulay Idriss. Aqui podemos observar o mausoléu, um santuário dedicado ao rei de Marrocos entre 1007 e 1828. Ele foi o fundador da cidade pela segunda vez no ano 810. Moulay Idriss, o padroeiro da cidade de Fez, é o santo mais venerado em todo o país, e há milhares de muçulmanos que visitam o mausoléu para obter a sua bênção. Outra fotografia do interior do mausoléu. Neste slide podemos observar a mesquita Al-Qarawin, construída no ano 859, conhecida por abrigar a segunda universidade mais antiga do mundo, que compõe um dos mais importantes centros de aprendizagem islâmico. Chegamos ao quarto dia. Neste quarto dia iremos de Fez para Midlet, a cerca de 198 km, Erfoud que fica a 210 km. Fazemos um total de 408 km no dia. Após o pequeno almoço, seguida para Midlet. Antes de chegarmos a Midlet, passagem por Arzu, um importante centro de artesanato. Aqui temos uma foto da cidade. E aqui podemos ver as lojas de rua onde o artesanato local se destaca. Panorama sobre o Alto Atlas, a caminho ainda de Midlet. E já em Midlet, paragem para o almoço e posteriormente continuaremos até Erfoud. A caminho de Erfoud iremos passar pelo Vale de Ziz. Aqui temos uma bonita foto do vale. E aqui neste slide já podemos observar a cidade de Erfoud enquadrada no Vale de Ziz. Um panorama sobre a cidade de Erfoud, conhecida pelas suas inúmeras tamareiras e por ficar próxima das famosas dunas de Erguishi, também conhecidas como dunas de Merguza. Aqui, depois de chegar ao hotel, temos como opcional um passeio de 4x4 nas dunas de Merguza. Um simpático passeio que fica à consideração, quem quiser descansar, descansa. Quem quiser optar pelo passeio, pois terá a oportunidade. O hotel é o Hotel Bel Air, onde vamos ter a oportunidade para descansar, e quem não quiser ir fazer o 4x4 poderá descansar e usufruir, neste caso aqui, da piscina do hotel. No quinto dia, temos um itinerário entre Erfoud, Tingir e Ouarzazate.
portanto, após o pequeno almoço e do hotel, em direção a atingir. Durante o percurso, iremos parar na aldeia típica local para realizar a respectiva visita e vermos os costumes locais. Após a paragem, continuamos para Tinguir. Aqui já podemos observar uma fotografia panorâmica sobre Tinguir, famosa pelos seus impressionantes palmeirais também. Oportunidade também para conhecer as gargantas, famosas gargantas de Todra. Os peladeiros impressionantes chegam a 250 metros de altura. Após as visitas, iremos almoçar em um restaurante local. Durante o percurso entre Tinguir e Ouarzazate, teremos a oportunidade de apreciar o Vale de Dantes. Nesta zona, quanto à apreciação, não encontramos as famosas palmeiras, mas sim amendoeiras, figueiras, álamos e chopos. Ao chegar ao topo do vale, podemos contemplar magníficas paisagens, como podem ver. Antes de chegarmos a Ouarzazate, a oportunidade para contemplar o Vale das Rosas, junto à cidade de Quelab-Maguna. Todos os anos, durante a primavera, esta região fica totalmente florida com milhões de rosas, cujas pétalas são utilizadas para produzir água e óleo de rosas, bem como sabonetes e cosméticos posteriormente vendidos em Marrakech e Casablanca. Pensa-se que as culturas do Vale, das Rosas, em Marrocos, tinham sido introduzidas pelos peregrinos no regresso de Meca, no século X. E, continuação, até Ouarzazate, onde iremos pernoitar. Iremos ficar no Hotel Dar Shayema, enquanto cercado por palmeiras e com vista para as montanhas do Atlas. Este tranquilo hotel, em construção tradicional marroquina, fica a 4 km do Museu do Cinema e Tarakit Casbah. Sexto dia, precisamente após o pequeno almoço, saída em direção a Marrakech, com várias visitas ao longo do percurso. A primeira visita será em Ouarzazate, a visita do Casbah de turista, o maior e o mais famoso Casbah de Marrocos, que serviu como cenário a diversos filmes, atualmente património protegido pela Unesco. Depois continuamos para o Casbah de Tifutut, a 9 km de distância. Aqui o temos. É uma aldeia berber tradicional e, apesar do incremento de turismo na aldeia, o lugar permanece soberbo e majestoso. Tempo para a respectiva visita e continuação da nossa viagem em direção a Marrakech, com a próxima paragem em Arber Adou, uma cidade fortificada e património mundial da Unesco, também património. Aqui foram rodados diversos filmes como O Jesus de Nazaré, A Joia do Nilo, O Gladiador e, mais recentemente, partes da série TV Game of Thrones. Antes de chegarmos a Marrakech, a última paragem em Tizika é uma passagem montanhosa na cordilheira do Alto Atlas, situada a 2.260 metros de altitude, sendo a porta de entrada para o deserto do Saara. Iremos ficar neste dia no hotel Kenzie Rose Garden, 2 noites neste caso, um hotel moderno, como podem ver, simpático, com piscina para quem quiser também usufruir. E no 7º dia iniciamos as nossas visitas com o Jardim de Menara, que é um parque e um conjunto de hortas localizado a oeste do centro de Marrakech. Foram construídas cerca de 1.130 jardins idênticos pelo califa Al-Moda Al-Lum, o fundador de Marrakech. Depois temos a mesquita de Koutoubia, que é a maior mesquita e um dos monumentos mais representativos da cidade de Marrakech. O seu minarete serviu de exemplo para a mesquita de Rabat, com a torre de Hassan, e para a Catedral de Sevilha, com a torre Giralda, antigo minarete convertido em torre cineira. Depois iremos também visitar os túmulos saidanos. Os túmulos saidanos é a designação de um mausoléu coletivo, onde são sepultados cerca de 60 membros da dinastia saidiana, que reinou em Marrocos no século XVI e XVII. O edifício foi construído durante o reinado de Ahmad al-Mansur Saidi. Depois, tempo para fazer a visita do Palácio Bahia. O Palácio Bahia foi construído no final do século XIX em estilo árabe andaluzino e o seu nome significa brilho. O jardim ocupa uma área de 8.000 metros quadrados e tem 150 divisões que se abrem para os diversos pátios interiores. Depois temos os Jardins Majorel. É um jardim botânico inspirado nos jardins islâmicos, onde também funciona um museu da cultura berber. Ocupa cerca de 1 hectare e alberga cerca de 3.000 espécies botânicas. Os Jardins Majorel foram criados pelo pintor francês Jacques Majorel em 1931 e criou a cor azul cobalto, utilizada nas paredes do edifício do jardim. Os jardins foram mais tarde comprados por Yves Saint Laurent e Pierre Berger em 1980. O ateliê de pintura que existia no resto do chão da casa foi então transformado em museu berber e aberto ao público, onde está exposta a coleção de Yves Saint Laurent e de Pierre Berger. Neste slide observamos um pequeno lago, dentro dos Jardins Majorel também. E
temos aqui uma fotografia panorâmica sobre a Praça de Jemaa El Afna, a Praça Central de Marrakech, que é o lugar mais importante da Medina. É nela que se desenrola toda a vida pública de Marrakech, tanto de dia como de noite. Situa-se na parte histórica, em Al-Medina, e está inscrito na lista do Património Mundial da Unesco. A palavra souk, temos aqui o souk de Marrakech, a palavra souk deriva do árabe e o seu significado para mercados. Usado será dizer que os souks são o paraíso das compras. Difícil é sair de lá sem comprar nada. A oferta é enorme e a insistência dos vendedores podem nos levar à exaustão. Regatear, então, é a palavra de ordem, pois os comerciantes apresentam um preço inflacionado para turistas. Há que regatear até ao preço que achamos justo. Nesta noite, teremos a oportunidade de ir jantar ao famoso restaurante Chez Ali, que é um enorme recinto localizado num palmeiral de Marrakech. O restaurante tem capacidade de 6.000 pessoas e é formado por diferentes aimas, tendas de pele de camelo, localizadas ao redor da grande esplanada, onde acontece o espetáculo principal. Durante o jantar, a animação é constante, com uma infinidade de grupos musicais que passam pelas nossas mesas, dentro das tendas, tanto antes como durante o jantar. No final do jantar, teremos um grande espetáculo, com cavaleiros, músicos, bailarinos, onde a pólvora marca uma presença num espetáculo de pura fantasia. O último dia, durante a manhã, teremos manhã livre para atividades de caráter pessoal, eventualmente aproveitar este tempo livre para os últimos passeios ou compras na cidade, ou então apenas para relaxar no hotel, como podem ver. O oitavo dia é o oitavo dia de regresso, o último dia de regresso, iremos fazer Marrakech, Lisboa. Temos Marrakech pelas 16h30, chegada a Lisboa 3 horas depois, sensivelmente, e com ligação ao Porto, chegada ao Porto, sensivelmente, pelas 21h35. Aqui já estamos a chegar a Lisboa, ao final da nossa viagem, e deixo aqui neste slide algumas fotos de outros grupos realizados em Marrocos, e para complementar, vou-vos passar um pequeno vídeo ilustrativo do circuito apresentado. Antes do Rui continuar, vou só acrescentar aqui uma pequena nota. Este último vídeo que vimos agora mesmo foi feito com as imagens obtidas durante uma viagem realizada
por nós em abril de 2019, portanto, no último ano, já que em 2020 não fizemos nenhuma viagem a Marrocos, portanto, um dos últimos grupos que tivemos a Marrocos, portanto, todas as imagens que viram neste vídeo foram tiradas durante essa viagem. Portanto, aqui para comentar que, como é hábito, todas as nossas viagens são em pensão completa, com acompanhamento ao Oasis durante toda a viagem, acompanhamento ao Oasis, o seguro, cobertura extra para a Covid-19 e os alojamentos, neste caso também em hotéis centrais de 4, 5 estrelas. Espero que tenham gostado da apresentação. É um prazer estar aqui convosco sempre que posso e espero em breve poder acompanhar uma das viagens com a vossa presença. Muito obrigado. Fiz há pouco aqui no chat um desafio a perguntar quem é que já teria feito esta viagem connosco e, entretanto, a dona Fernanda Marujo disse-me que já tinha feito este circuito, não connosco, mas que já tinha feito este circuito. Portanto, eu fazia aqui o repto à dona Fernanda Marujo a perguntar-lhe se não se importa de partilhar connosco o que é que achou do destino, o que é que achou de Marrocos, qual foi a sua sensação, se é tão diferente e tão especial como nós temos no nosso imaginário ou não. Gonçalo, consegue dar imagem e som à dona Fernanda Marujo? Já pode. Dona Fernanda Marujo, se quiser já pode ativar o seu som, a sua imagem. A explicação do Rui foi fantástica, realmente. Só que a minha viagem não foi bem igual à vossa. Eu fiz apenas as cidades imperiais e a subida do Atlas. Ok. Não fui mais para sul e mais para oeste. Não fiz, realmente, mas fiquei encantada com a demonstração do Rui. E o que é que achou das compras nos sucos de Marrocos? São, de facto, bem, isso aí uma tentação, o negociar das compras? Claro, é impensável entrar e sair sem nada, isso é impensável, não se consegue mesmo resistir às compras, e o regatear, pronto, é realmente diferente. É toda uma cultura muito diferente da nossa. Muito e é diferente, curioso. que eu gosto muito de culturas assim, diferentes das nossas. E é raro termos um destino tão diferente a uma distância tão curta de nós. É verdade, porque essa é uma realidade realmente. E depois aquele cheiro nos mercados, das especiarias, a gente sente-se realmente nos sucos no mundo à parte. Realmente. E o tempo parece que parou ali, é fantástico. Eu aconselho vivamente a viagem a Marrocos. E sobretudo na zona sul, nos Casbás, sentimos-nos mesmo noutro mundo completamente diferente, porque o tempo parou ali, não há edifícios novos, não há ruas novas, não há lojas novas, tudo parece que parou no tempo. E, portanto, é uma sensação de estarmos muito, muito, muito distantes do nosso país. É verdade, mas é fantástico e realmente aconselho vivamente. E então o jantar naquele restaurante, o Chazali, é um espetáculo, parece que a gente faz parte das 1001 noites. É esse o intuito, é que a pessoa se sinta parte das 1001 noites, é esse mesmo o objetivo. Tudo o que nos rodeia, toda aquela apresentação, é realmente fabuloso. Eu aconselho vivamente a fazer a viagem. Até eu própria gostava de voltar a fazer. Quando quiser, será muito bem-vinda. Pois, eu só estou à espera que esta pandemia passe, porque já sinto falta de viagens. Acho que estamos todos a sentir falta de viagens e todos, aliás, o nosso objetivo de fazer estas apresentações às terças-feiras é exatamente para colmatar um bocadinho essa falta que todos temos de viajar e pronto. Mas aumenta-nos a saudade. Obrigada por ter partilhado a sua experiência connosco. Nada, eu é que agradeço imenso
as vossas apresentações, me ajudam a passar o tempo. Obrigada. Obrigada eu. Vamos dar som à Dona Maria Teresa Neves, que nos diz que já foi a Marrocos 3 vezes. Portanto, sem dúvida que deve gostar do destino, porque nós normalmente não repetimos um destino que não gostamos. E, portanto, se já lá foi 3 vezes, é porque ficou encantada com o destino, certamente. Portanto, digamos que foi uma evolução, não é? Então, eu normalmente não repito destinos, porque de facto o mundo é demasiadamente grande para o tempo de vida que eu terei. Mas foi realmente uma evolução porque a primeira viagem foi pequenina, a segunda já foi maior e a terceira maior foi. Mas curiosamente, quando a primeira viagem eu achava que jamais voltaria a Marrocos. Mas voltei, e voltei 2 vezes, e em Marrakech existe a Praça da Minha Vida, que é precisamente a Praça de Jemaa el-Fna. Pronto, tenho um filme da minha vida, um livro da minha vida e tenho uma praça da minha vida. Portanto, e é aquela praça, de facto. Marrocos tem 2 características que eu acho que vale muito a pena, que é um destino barato e principalmente perto. Com uma cultura muitíssimo diferente da nossa, embora influências ocidentais as há, naturalmente, mas de qualquer das formas consegue-se de facto vivenciar aquele choque cultural aqui a 2 passos, não é? Eu costumo dizer que do Algarve a Marrocos é um pulinho e, portanto, e é de facto também um destino barato e que vale muito a pena, mas vale muito a pena ir mesmo lá abaixo, não é? E o vosso circuito faz isso. De facto, ficar só ali pelas cidades imperiais, pronto, foi a minha segunda viagem, não é? Mas de facto a terceira foi mesmo ir até lá abaixo, e isso é que eu acho que vale mesmo a pena. E quem quiser e puder dormir no deserto, pronto, é a cereja no topo do bolo, efetivamente. Portanto, boa viagem para quem lá for. Muito obrigada por partilhar a sua experiência connosco. De facto, aquela praça de Marrakech, acho que é impossível alguém ficar indiferente àquela praça, seja de dia pela movimentação, seja à noite pela movimentação também e pelas luzes, seja pelos aromas que se sentem. É qualquer coisa que, por muito que nós tiremos fotografias e coloquemos as fotografias no programa, não conseguimos transmitir aquilo que se sente naquela praça. É qualquer coisa indescritível, é mesmo. É único e indescritível, exatamente. É curioso que eu ouvia, antes de eu visitar pessoalmente a praça, eu ouvia os meus colegas falar e achava sempre que eles estavam a exagerar um bocadinho, porque não podia ser assim tão especial, quer dizer. Pois, estamos a falar de Marrakech, estamos a falar de Marrocos. Eu, na altura, conhecia o norte de Marrocos, conhecia Casablanca, e, portanto, achava que aquilo não iria ser assim tão diferente quanto isso. Até eu ter ido a primeira vez a Marrakech. E pronto, e fiquei rendida e percebi, pronto, de facto, aquilo que eu conhecia até então, que era Casablanca, e de Casablanca para norte, e quando eu vejo Marrakech, quando eu vejo aquela praça, e sobretudo quando vou até ao deserto, eu pensei, afinal eu não conhecia Marrocos, porque Exatamente. aquilo que eu conhecia de Marrocos não tem nada a ver com o sul e com Marrakech e com a parte sul dos Casbás. De facto é outro mundo completamente diferente, em que sentimos que estamos a milhares de quilómetros de Portugal, quando afinal estamos a 2 horas e meia de voo. E é isso mesmo. Por isso vale muito a pena, de facto. Obrigada por ter partilhado também. Obrigada eu pela apresentação. E mais alguns comentários. Todos os passeios da Oásis são maravilhosos e já tive o prazer de fazer alguns. Marrocos vale a pena visitar, tanto pela cultura como pela paisagem. Cumprimentos. Não sou uma expert nestas andanças. Não tem problema nenhum, porque há muitos de nós que também de vez em quando temos aqui, queremos fazer as coisas nos computadores e eles nem sempre funcionam tal e qual como nós gostaríamos. Aqui mais mensagens. Olá, adorei a apresentação, parabéns por mais esta viagem no sofá. É verdade, são viagens no sofá, mas que são viagens especiais. Obrigada a todos.
pela vossa presença. Na próxima semana cá estaremos, novamente na terça-feira, dia 1 de junho, e devagarinho já estamos em junho. Isto parece que o tempo voa. Começámos a fazer estas apresentações o ano passado e já estamos em junho, portanto já vamos há mais de 6 meses a fazer estas apresentações. Meu Deus, como o tempo passa. Na próxima terça-feira, dia 1 de junho, vamos até Praga e Budapeste. Portanto, ficamos pela Europa, 2 cidades aqui europeias, mas também, apesar de estarem próximas, também um pouco diferentes de nós e com muitos atrativos. Quer Praga, quer Budapeste, são 2 cidades com muitos atrativos. E, portanto, na próxima semana vamos até Praga e Budapeste com o Gonçalo Lucena, que nos irá fazer companhia. Obrigada a todos, obrigado pela vossa companhia e espero poder voltar aqui, que possamos voltar a ter a vossa companhia na próxima terça-feira. Cá vos esperamos. Fiquem bem, fiquem com saúde. Tudo bom. Muito obrigada. Obrigada a todos.